Perfeito. Bom, então vamos começar mais uma live. Boa noite a todos, bem-vindos a mais esta live. E estamos aqui novamente para darmos continuidade à nossa série com o tema Tecnologia Psicoastral. Como você já sabe, essa série é uma introdução ao assunto que será abordado no meu mais novo treinamento, que irá acontecer no dia 30, depois o Flavinho vai dar mais detalhes, né, Flavinho? De antemão, já gostaria de agradecer as pessoas que vão comparecer já, são mais de 150 pessoas que já confirmaram a presença, que já compraram para participar no nosso treinamento de Tecnologia Psicoastral no dia 30 de outubro. Mas no final eu dou mais informações sobre isso, né? Exatamente. Então hoje nós iremos avançar para a segunda parte, né? Antes de começar, é importante frisar que eu, bem como o Flavinho, nós não pertencemos a nenhuma doutrina, não seguimos nenhuma religião. As pessoas às vezes confundem o fato de tratarmos dessas questões com o espiritismo. E o espiritismo é uma doutrina, é uma religião, e o espírito não é patente de nenhuma religião. Então, nós podemos falar dos processos espirituais sem pertencer a nenhuma religião e, portanto, sem nenhum viés religioso, o que nos dá toda uma liberdade de expressão quando nós tratamos desse tipo de assunto. Então, eu, o Flavinho também, nós somos espiritualistas independentes, né? Bom, na primeira parte da série, na live anterior, nós tratamos de alguns pontos importantes. Dentre eles, o fato que estamos coexistindo em um plano mais sutil, em que influenciamos e somos influenciados. Ou seja, apesar de estarmos aqui no plano físico, com boa parte do nosso foco de atenção voltado para as questões do mundo material, nós estamos sendo permeados por esse campo astral ou plano extrafísico, que é um plano invisível para a grande maioria. A menos que você seja um clarividente, não há a percepção direta das múltiplas interações, das presenças não materiais, que interagem conosco, sejam elas presenças positivas ou negativas. E isso é algo que faz parte do nosso dia a dia, quer você perceba diretamente, quer não, você está interagindo e sofrendo a repercussão de tais investidas. E, obviamente, que essas interações espirituais nos afetam emocionalmente e acabam também interferindo no desenvolvimento das nossas vidas. Né, Flavinho? Inclusive é bem comum, né, ter ataques espirituais. Exatamente. De vez em quando eu tenho, e ainda bem que eu tenho esse repertório também, né, de ferramentas para eu conseguir me restaurar. Inclusive você estava conversando agora e você disse que sofreu uma investida espiritual ontem ou hoje, né? Ontem, depois da aula presencial do Metaflix, né, subitamente eu fui, né, alvo de uma investida que me deixou bem atordoado. Eu tive que me restaurar para poder voltar para o centro. E é isso que é interessante quando você tem consciência e o conhecimento de certas ferramentas da sua própria energia, que lhe permite desenvolver um certo poder sobre si mesmo. E hoje eu estou aqui 100% no meu melhor para então compartilhar com vocês mais informações, né? Bom, eu comentei também na primeira parte que a realidade física ela está se comportando de forma diferente por conta de uma transição envolvendo o planeta todo. Então a realidade ela está mais sensível e a matéria está mais flexível à nossa atividade mental. E a principal implicação disso é que estamos nos tornando gradualmente mais sensíveis espiritualmente, o que significa que estamos sentindo mais o invisível do que antes, mesmo que você não esteja ciente disso. Mas a prova de que estamos sentindo mais o mundo invisível é o aumento
no seu índice de instabilidade emocional. Se você está oscilando mais emocionalmente e o seu contexto de vida, de modo geral, não se modificou tanto, né? O que isso significa? Isso quer dizer que há mais estímulo te incitando a reagir emocionalmente, não é? E tais estímulos são estímulos não físicos, oriundos do campo astral ou do mundo invisível. E este vai ser o tema da nossa discussão de hoje, o plano invisível, o mundo invisível. Então eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês estão se percebendo assim, mais instáveis emocionalmente? Às vezes tem dias que você experimenta diversas emoções e se altera profundamente do nada. E nessas horas você pode estar sentindo mais as intenções de alguém que está fisicamente presente no mundo físico, que está pensando ou intencionando algo em relação a você, ou você está se sentindo mais sem tanto filtro, né? Que isso também está acontecendo, ou ainda pode ser alguém que está próximo de você, gerando intenções em relação a você, porém este alguém não tem mais corpo físico, ou seja, pode ser uma presença não material, um espírito desencarnado, que está ali interagindo com você e está lhe influenciando diretamente. Então essa é a prova mais clara. Se você está... Eu acho que nesse período também, né, Horácio, da pandemia, Sim. Eu acho que o medo, né, que foi gerado em todos, gerou uma nutrição também desse lado negativo, espiritual, né? E muitas pessoas não se deram conta disso e ainda estão sobre essas investidas, baseadas nos próprios medos que alimentam essas bases espirituais, né? Exatamente. Então o que acontece? Às vezes você do nada se sente esgotado, vem um cansaço extremo, vem uma angústia extrema. E o que é curioso, Flavinho, que esse ganho de sensibilidade espiritual, ele está em um crescendo. Então tem dias específicos em que nós estamos atravessando um pico de sensibilidade espiritual. Naqueles dias, qualquer situação que normalmente não causaria tanto incômodo te leva lá para baixo. Ou, se você nesses dias fizer uma prática para se elevar, você vai para os níveis mais altos em termos de estado interior. E isso está acontecendo e vai se intensificar cada vez mais. De qualquer forma, independente das influências, a interface que permite com que essas influências, essas interações aconteçam, é o mundo invisível, em que as intenções, sejam elas quais forem, veja bem, qualquer intenção, seja ela qual for, no mundo invisível, que é uma interface, elas se tornam uma espécie de ação espiritual que nos atingem quase que instantaneamente. E este é o foco central do nosso tema. Vamos entender um pouco o que é este mundo invisível. Qual é a implicação, ou quais são as implicações de estarmos coexistindo paralelamente em um mundo que os nossos sentidos físicos não conseguem processar para percebê-lo diretamente. Então, o mundo invisível, ele é um plano de existência paralelo que coexiste com um plano físico em que estamos. Todos nós, neste momento, estamos nos manifestando em um plano físico e os nossos sentidos físicos, eles estão todos voltados para processar este mundo físico. Este mundo invisível, dependendo da linha que o aborda, recebe diferentes nomes. Então, há uma vasta nomenclatura para este mundo invisível. Podemos chamar de plano astral ou
plano extrafísico, ou ainda mundo espiritual, que é um nome que eu particularmente gosto, ou até mesmo campo astral, não é? O campo astral. Então, toda vez que eu mencionar sobre campo astral, vocês já sabem que eu estou fazendo referência a este mundo invisível, que vai ser, inclusive, um foco muito importante do nosso treinamento. Este plano é, na verdade, um universo muito amplo, composto por agrupamento de seres, comunidades astrais inteiras e verdadeiras cidades, nas quais vive uma população de indivíduos gigantesca, seres espirituais ou pessoas como você, que em algum momento descartaram o invólucro físico ou o corpo físico e passaram pela transição ou pela morte. A morte, ela é uma passagem, uma transição para um plano de existência, no qual você irá continuar existindo, preservando a sua personalidade, preservando as suas crenças, preservando o seu modo de ser, os seus vícios e inclusive os seus hábitos. A morte produz uma mudança de plano, mas ela não produz uma mudança no ser. Muitas pessoas acreditam, que a morte muda as pessoas. Não, a morte muda apenas o plano de existência, mas ela não muda o indivíduo enquanto ser. Quando você fizer a sua transição, você vai se descobrir pensando, sentindo e agindo da mesma forma a partir de um outro veículo de manifestação cujo corpo físico era uma cópia. Então, olha que interessante, nós estamos invertendo a lógica. Na verdade, este corpo físico que você está usando hoje é a projeção de um molde que é um outro veículo, uma outra estrutura que você irá assumir quando passar pela transição. E este outro veículo que nós usamos para existir no plano extrafísico, ele é conhecido como corpo astral ou o corpo emocional. A única diferença, quando você passa pela transição, quando você agora passa a ser um cidadão do mundo invisível, a única diferença é que a sua intensidade emocional é muito maior do que aquela que você tinha enquanto possui um corpo. E isso nós já tratamos na primeira parte. E a outra diferença é que o seu pensamento se converte em ação instantânea nesse mundo invisível. Então é um mundo em que ele tem uma dinâmica muito mais acelerada, muito mais intensa do que a dinâmica aqui no plano físico, o que nós também, Flavinho, já tratamos na primeira parte, do porquê nós reencarnamos. E lembrando que esse corpo também é matéria, só que é uma matéria mais sutil, outro tipo de matéria. É uma matéria mais sutil, uma matéria astral compatível com o plano no qual agora você está se manifestando. Segundo algumas informações ditadas pelos próprios espíritos, a população, só para vocês terem uma ideia, a população deste mundo invisível ou do campo astral, ela tende a ser 10 vezes maior do que a população do planeta Terra. Então, se hoje nós estamos aí próximos de 8 bilhões de espíritos encarnados no plano físico, isso quer dizer que o plano astral ele tem uma população cerca de 80 bilhões de espíritos sem corpo, espíritos desencarnados. Agora imaginem 80 bilhões de mentes, de consciências extrafísicas ou espíritos coexistindo conosco de forma indireta. Ou seja, você está aqui coexistindo com esse universo de indivíduos, sem percebê-los diretamente, influenciando
e também sendo influenciado. Então olha que interessante essa reflexão. Então é uma interação muito ampla, é uma atividade mental imensa e as energias se movem nesse universo imenso de seres que estão aqui interagindo conosco. E é por isso que algumas colônias dessas também são blindadas, né? Sim. Porque muitos desses espíritos estão lá em recuperação também. E imagina todo esse povo simultaneamente irradiando algum tipo de intenção ou alguma questão emocional para nós aqui, né? Seria realmente insuportável. Seria insuportável. Eu mesmo, particularmente, o Flavinho também, eu já visitei várias vezes diversas colônias do lado de lá, diversos ambientes, né? Então, é algo realmente incrível, não é? Como o universo invisível fervilha em vida também. Porque a gente acha que vida é estar num corpo físico, mas a vida ela acontece em diferentes níveis. E compreendendo esta população imensa do plano invisível, do mundo invisível, você tem gente de todo tipo. Você tem gente perturbada, você tem gente magoada, você tem gente perdida, você tem gente que está adoentada, você tem gente que, por estar presa em um equívoco existencial, escolhem como motivação de vida prejudicar outras pessoas. Prejudicar tanto pessoas sem corpo físico e prejudicar também pessoas com corpo físico. Então tem seres no mundo invisível que assumem como motivação de vida prejudicar pessoas. Como também tem pessoas aqui no plano físico com esta motivação. Como tem seres de muito esclarecimento, de muita lucidez e com grande envergadura espiritual, também participando, buscando agregar valor e gerar sustentação espiritual para fomentar o crescimento espiritual nosso também. Então, esse universo de 80 bilhões de seres, que é a população do mundo invisível, você tem os mais diversos perfis de gente. Né? Como aqui na Terra também, né? Você tem gente de todo tipo. Tem gente muito boa, gente muito honesta, gente com muita boa intenção e tem pessoas com intenções negativas. Ou seja, essa dinâmica também se reproduz do lado de lá. Agora, o ruim é quando a pessoa tem essa má intenção e tem conhecimento, né? Nós vamos chegar lá. Isso. Nós vamos chegar nesse ponto também, falar quando você está sofrendo uma investida de gente que está com muita má intenção e que tem muito conhecimento técnico para manobrar as influências, né? A gente vai falar disso daqui a pouco. E nós então podemos dividir didaticamente o mundo invisível em níveis de acordo com o grau de lucidez ou não, né? Então nós temos níveis em que há pessoas que, enquanto vida física, veja, tem níveis em que há pessoas que, enquanto vida física, estavam emocionalmente muito perturbadas ou desequilibradas e que morreram assim. E continuaram ainda mais perturbadas do lado de lá, no mundo invisível. Então essas pessoas, elas se agregam em ambientes em que a perturbação é o fator comum de conexão entre si. São chamados planos mais inferiores do mundo invisível, né? Conhecido como o umbral, né? O umbral é um plano em que você tem um agrupamento de seres, comunidades de seres que estão em um grau muito intenso de perturbação emocional e mental. Né? E esses seres estão em estado de grande sofrimento, porque já estavam em sofrimento enquanto vida física,
E ali você tem a reunião de toda sorte de pessoas que estão perturbadas. Umas simplesmente sofrendo, outras por ter mais experiência e por estar mais tempo neste lugar. Começam a obter vantagens por estar ali e começam a exercer uma má intenção. E isso estende para vários ambientes espirituais, né? Então, esses lugares... Esses lugares são construídos pelas próprias mentes que habitam lá, né? Exatamente. Temporariamente. Exatamente. Não é uma coisa que já existe e a pessoa está em sofrimento, vai para lá. Ela vai para lá porque ela está na sintonia daquilo e ela participa da construção daquele ambiente também, né? Exatamente. Então, esses níveis que compõem o mundo invisível, eles se estendem tanto para ambientes espirituais muito caóticos, como para ambientes de muita elevação espiritual, de muita harmonia, ambientes estes em que há comunidade de seres, cidades, colônias, com entidades espirituais muito avançadas do ponto de vista de lucidez, né? E nós iremos depois tratar mais sobre isso daqui a pouco. O que é interessante saber é que o plano físico possui também um plano extrafísico. Ou seja, se estiver presente um indivíduo aqui do meu lado, ele é uma presença não material que está no plano extrafísico do físico, né? Há muitas pessoas, por exemplo, que quando morrem podem ficar perdidas no plano físico. Ela está extrafisicamente perambulando pelo plano físico. E isso ocorre por dois motivos principais. Motivo 1, um forte apego extremo ao material e aos entes que deixou. Se a pessoa passa pela vida física nutrindo a crença de que esta é a única vida ou realidade, ela nutre uma negação absoluta quanto à possibilidade de uma vida além da vida física. O que vai acontecer com uma pessoa dessa quando ela morre? Este estado de negação se torna uma espécie de bolha de realidade que a aprisiona no plano físico. Muitas vezes ela vai continuar simulando a sua vida física, coexistindo na mesma casa com seus familiares, assombrando os seus familiares com as suas intenções e pensamentos obsessivos. E às vezes também na própria bolha de realidade dele, ele tá lá e como ele sente a energia familiar, ele vê a família dele, mas ele não está no lar da família dele, né? É uma construção mental dele. Eu tenho até um exemplo de vários tipos de espíritos que podem estar ao nosso lado, morando nos mesmos ambientes que nós. Há muitos anos atrás, falou há muitos anos, meu filho hoje tem 24 anos, ele tinha 9 meses de idade. E eu fui com meu irmão, que ele trabalhava num lugar espiritualista, e ele falou, vamos lá, que está tendo um trabalho de desobsessão. Eu falei, mas não vou chegar lá com um bebê no meu peito, naquele, né? Aí ele falou, não, vamos lá, a gente não fica lá e tal. Aí a gente entrou, chegou lá, um dos médios me chamou e falou, olha, tem um espírito querendo se manifestar aqui, que ele está relacionado a esse bebê, ao seu filho. E naquela época, há 24 anos atrás, né? E eu pensei, nossa, mas ele acabou de reencarnar, já tem gente se manifestando querendo falar. E realmente começou uma cascata de manifestação, Horácio. Se manifestou uma pessoa que estava neurótico de uma guerra, falando que não ia deixar o meu filho se desenvolver aqui no plano material. Se manifestou um outro espírito
Esse foi meio que captado, né? Dizendo, não, por favor, eu sou amigo, eu gosto deles, eu cuido do bebê. Quando ele chora à noite, sou eu que acordo o pai dele. E eu falei, mas você não pode ficar com a gente, você tem que seguir o teu caminho, o teu desenvolvimento, enxergar uma nova perspectiva, né, no plano espiritual, que é muito maior do que você está se relacionando com a gente aqui, né? Falou assim, não, mas eu tenho um profundo amor por esse bebê e eu quero ajudar a cuidar. Mas não tinha nenhum grau parentesco, era só por afinidades. Então, assim, o buraco é muito mais embaixo do que as pessoas imaginam, né? Exatamente, é muito. E muitas vezes esses seres que estão aqui perambulando no plano físico, porque morreram sem nenhum conhecimento ou nutriram a crença na negação da vida além da vida, eles muitas vezes continuam convivendo com seus familiares na mesma casa, né? E passam a assombrar os familiares sem saber que está assombrando. O que é assombrar? O que é o assombramento? É simples, é gerar intenções na direção de alguém. Nós fazemos isso o tempo todo. Por exemplo, quando você está aqui no Instagram, invadindo a conta de alguém, vasculhando o histórico de postagem daquela pessoa, né? É uma coisa engraçada falar isso, né? Que a gente, nós ainda não atingimos um nível de ética que nos permite perceber que esse ato é um ato profundamente desrespeitoso em relação à vida de alguém. Então a gente invade, a gente vasculha a conta de várias pessoas e, quando você está vasculhando lá o histórico de postagem de alguém, ao mesmo tempo que gera intenções na direção daquela pessoa, ou seja, você está julgando aquela pessoa, você está produzindo ideias e revestindo aquelas ideias com potencial emocional. Você, naquele momento, está assombrando aquela pessoa e está disparando uma espécie de ataque espiritual, se for uma intenção negativa fundamentada numa emoção ou numa crítica destrutiva. Naquele momento, você está se comportando como uma assombração. E quase sempre esse julgo é moral e inconsciente, né? Sim. A pessoa nem percebe que ela está olhando e está dizendo, é feio isso, ou bonito isso, ou, nossa, eu não faria assim, né? É tão sutil, mas é um assombramento, né? Pessoal, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu estou desenvolvendo uma linha de raciocínio, não tem como eu responder as perguntas que vocês estão postando aqui no chat, mesmo porque o tempo aqui é exíguo, então eu estou muito focado aqui em desenvolver o assunto para vocês terem noção de certos processos que são importantes, né? Todas as perguntas e respostas eu vou responder no treinamento para quem for fazer, tá? Então veja bem, naquele momento em que você está se comportando como alguém que está atacando espiritualmente uma outra pessoa, e aquela pessoa que você está de modo displicente atacando, de alguma forma vai sentir esse ataque, seja com a percepção de sintomas emocionais ruins ou até mesmo sintomas físicos, né? E em alguns casos, a sua investida pode ser a gota d'água que faz o balde transbordar. Digamos que aquela pessoa, ela está inclinada a cometer um ato negativo contra a vida dela ou contra alguém. Com a sua atuação espiritual, você criou um impulso a mais para que ela cometesse aquele ato. Esse contexto que eu estou explicando é muito interessante. Onde eu quero chegar? Porque ao colocar em perspectiva tal cenário, esse cenário nos oferece a oportunidade, ao entender que nós podemos mudar a nossa postura diante dos eventos, para não atacar e também para saber lidar com os múltiplos ataques e interferências que estamos sofrendo o tempo todo. O mundo invisível, ele é uma espécie
É esse ponto que eu queria chegar. Ele é uma espécie de interface, de interação espiritual que nos liga. Em nível espiritual, tudo está num único ponto. No mundo invisível, o que você pensa e sente ganha forma e potencial de ação. Por mais que você não veja isso. Por mais que você não perceba isso diretamente. Em outras palavras, por meio do mundo invisível, embora a maioria não o perceba diretamente, os pensamentos se tornam ações espirituais instantâneas e também se tornam pontos de acesso. Vamos entender isso. A sua média de pensamentos definem a qualidade da sua psicosfera. Cada ser humano tem uma psicosfera, que é o resultado da média do que você pensa e, portanto, sente. Dependendo do teor da sua psicosfera, você constrói uma série de links para o livre acesso a entidades que são compatíveis com a qualidade da sua psicosfera e que pensam como você, e também você estabelece links com egrégoras que envolvem comunidades astrais inteiras de indivíduos. Se a sua psicosfera for negativa, porque a média dos seus pensamentos é negativa, você então vai ter seres coniventes com as suas propostas de pensamento, ou seres que irão lhe atacar. Se a sua psicosfera for positiva, você vai também criar conexões positivas. Então é melhor não pensar? Seria o ideal, mas não pensar requer uma conquista espiritual de grande envergadura. O que é importante agora é você aprender a manter uma mente positiva. O que eu estou tentando explicar é que, do ponto de vista do campo astral, os pensamentos geram conexões instantâneas que podem lhe atrapalhar muito ou como favorecer muito, como também se tornam ações espirituais. E isso é muito importante e muito sério. A grande maioria das pessoas que estão presas, veja bem o que eu vou colocar, a grande maioria das pessoas que está presa em situações difíceis, não consegue se desvencilhar de situações negativas, ou estão com algum pilar das suas vidas totalmente bloqueadas, têm problemas espirituais envolvidos. Daí a importância de você conhecer este assunto, desenvolver mais domínio sobre a sua energia e pensamento para melhorar a sua vida astral e, consequentemente, afetar para melhor a sua vida física. E esta é a proposta central do treinamento Tecnologia Psicoastral. Vamos dar um exemplo prático. Quando você está no trânsito, alguém lhe fecha subitamente e por um segundo você gerou um impulso de muita raiva e você então naquela hora esbravejou e xingou aquela pessoa de tudo quanto é nome. O seu ímpeto ali, na hora que você sentiu aquela raiva, era um ímpeto de aniquilação daquela pessoa. Você queria aniquilar aquela pessoa. Por um momento, você criou um ímpeto de muita raiva. E esse ímpeto de raiva na direção daquela pessoa, espiritualmente falando, se torna uma ação altamente destrutiva na direção daquela pessoa e atrai seres astrais, espíritos, que também são motivados pela ira ou pela raiva. Agora, voltando para o ponto interior, né? O segundo motivo que leva as pessoas a ficarem perambulando aqui ao desencarnarem é o suicídio. O suicídio é um processo muito sério, porque o indivíduo, quando ele comete suicídio, ele interrompe a vida física, mas ele ainda tem uma alta taxa de energia reencarnatória para dissipar. Então, ele tenderá a ficar preso no plano físico a quantidade de anos necessárias
para que ele dissipe aquela energia reencarnatória, muitas vezes emulando todo o sofrimento psicologicamente da ação que ele cometeu contra ele ao praticar o suicídio. É uma coisa muito séria. O pior negócio em nível de campo astral que atrapalha a sua vida aqui no... Veja bem o que eu vou entrar agora. O pior negócio em nível astral que atrapalha a sua vida aqui no mundo físico envolve alguns elementos. Primeiro, pensamento fixo ou obsessivo. Pensamento fixo ou obsessivo. Se manter num modo emocional negativo. Não aceitando o que foi ou o que é. É uma coisa impressionante. Esses 3 aspectos que eu estou colocando aqui agora é o que mais te atrapalha em nível astral. Pensamento fixo ou obsessivo, se manter em um modo emocional negativo e, fundamentalmente, não aceitar o que foi ou o que é. Isso vira um processo muito complexo de magia negra. De magia negra. Você pode agora estar me ouvindo assustado. Nossa, mas o que é magia dentro desse contexto que nós estamos explicando? Magia é o ato de direcionar intenção revestida com potencial emocional. Você pode se afetar negativamente com este processo e afetar outras pessoas. Quando há um grande potencial emocional envolvido, há a influência sobre a vontade de outras pessoas. Já a automagia, que causa um efeito bloqueador e retardante em termos de comportamento e fluxo de vida, é exatamente o resultado de se prender em pensamentos fixos. Todo e qualquer processo monoideico, um processo de ideia fixa, do ponto de vista astral, se converte em processos de alta magia negra. Por que é negra? Porque é um processo em que você está provocando um mecanismo espiritual contra você. E isso pode ser provocado contra uma outra pessoa. Da mesma forma que, de maneira inadvertida, lançamos processos magísticos sobre outrem e sobre nós mesmos, há muitos indivíduos no plano invisível que detêm um grande conhecimento técnico de tais processos que também lançam, e muitas vezes usando processos altamente sofisticados, usando tecnologias astrais, usando aparatos extrafísicos que potencializam a um nível altíssimo os efeitos. Então, e também, às vezes, usam essas tecnologias em links, em sites muitas vezes de jogo, sites muito ligados à pornografia, e eles fazem essa obsessão em rede. Exatamente. Né? Hoje isso é muito perigoso. É muito perigoso, e você tocou num assunto, Flávio, muito sério. As pessoas não têm noção da rede que elas acessam quando elas estão navegando pela internet e acessando sites de uma forma displicente, muitas vezes sites com um teor de informação muito pesado. Elas não imaginam a rede que elas estão acessando no mundo invisível. Muitas vezes as pessoas que criam esses sites não têm noção que estão sendo usadas para criar um mecanismo que se torna um portal de obsessão, né? A pessoa já é obsediada, ela não percebe, ela não tem esse entendimento, né? Exatamente. E muitos seres no plano extrafísico, com alto conhecimento técnico e com acesso a tecnologias astrais, eles programam magias para que a pessoa, ao acessar um determinado site, receba aquela magia que fica implantada no campo dela, que vai gerar um looping mental negativo, que vai desenvolver tendências de comportamento muitas vezes obsessivas, ou tendências de ação que irão
provocar efeitos profundamente prejudiciais na vida particular e pessoal dela. Agora veja, o que eu estou colocando é que o mundo invisível ele é uma interface que permite com que os nossos pensamentos e potenciais emocionais se propaguem como ações espirituais de alto impacto. Ações estas com o impacto praticamente instantâneo. Aí, acima está perguntando, como me livro disso? Faço treinamento tecnologia psicoastral. Porque esta é uma das propostas centrais do nosso treinamento, né? Agora, diante disso que nós estamos colocando, nós podemos aprender a fazer de uma forma mais consciente uma engenharia reversa desses mecanismos que são usados muitas vezes contra outras pessoas e utilizá-los de forma positiva, saudável, para otimizar as nossas vidas e melhorar o nosso estado, né? No plano invisível, veja bem, no plano invisível, uma ideia bem elaborada, bem focalizada e com a injeção de força emocional se converte em uma forma pensamento dotada de inteligência artificial que poderá seguir os parâmetros da programação que você irá determinar. Muitas vezes é notório que pessoas que estão em um grande estado de confusão mental, obliteradas em nível de percepção ou próximas de estados de loucura ou em estados de depressão profunda, estão sofrendo de auto-obsessão, a partir da criação desgovernada de seres semi-autômatos dotados de um certo grau de inteligência artificial, baseado nos padrões de pensamentos fixos e de emoções caóticas e recorrentes daquela pessoa. Eu posso dar um pequeno exemplo? Eu recordei de uma história de uma pessoa que ela tinha uma carência gigantesca, queria muito se relacionar e vivia fantasiando com uma pessoa que não existia. Então ela criava essa pessoa na cabeça e na cabeça dela ela tinha essa relação. E ela dizia que isso fazia bem para ela e que às vezes ela sentia, assim, olha, é tão bom que às vezes quando eu estou dormindo eu sinto a presença na cama ao meu lado. Na mesma hora eu pensei, ela está criando formas de pensamento, está dando vida e está sendo obsediada por uma forma que ela está criando, que é justamente isso que você está falando. E nesses casos, Flavinho, a pessoa que foi o criador dessa inteligência artificial passa a ser o seu próprio alvo de ação e essa entidade artificial irá buscar por mais reforço de existência e para tal ela buscará despertar em seu criador os pensamentos caóticos que as criou. Então ela fica presa numa simbiose entre o seu criador e a criatura. Que precisa de mais energia para continuar expandindo, né? Exatamente. Então, de posse de todas essas informações que nós estamos compartilhando aqui, cabe a cada um de nós decidir se quer continuar ignorando esses processos e sofrendo as consequências, ignorando o mundo invisível, se colocando assim sob toda sorte de influências, ou se quer dar um passo adiante para ter mais conhecimento e domínio sobre a sua própria manifestação. Era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, nessa segunda parte da live, com o tema O Mundo Invisível. Agora eu vou deixar para o Flavinho, para ele passar os recados finais. Lembrando, pessoal, veja, só para completar, Flavinho, lembrando que aqui na live nós temos aí um tempo muito curto. Aqui não é um curso, então eu não posso parar para explicar detalhadamente processos. Eu só compartilho a informação para que você tenha uma noção e caso você sinta o chamado, você então poderá participar de um treinamento intenso voltado para o desenvolvimento direto dessas ferramentas e recursos. Bom, primeiramente, eu queria novamente agradecer às pessoas que sentiram o chamado e acolheram isso, porque ontem, desde segunda, terça e quarta,
Nós tínhamos muitas pessoas que estavam interessadas no grupo, em grupos do WhatsApp, onde nós fizemos uma oferta muito legal para essas pessoas, muito abaixo do valor do curso, porque o curso, ele, no valor real dele, ele custa R$ 1.897. Então, assim, depois do dia 30, as pessoas que quiserem comprar o curso terão que comprar a versão gravada. Não poderão participar ao vivo online, nem muito menos presencial. E esse é o valor do curso a partir do dia 30. Só que nós fizemos um pré-lançamento, onde nós fizemos uma oferta muito legal. E ainda temos uma oferta muito legal durante essa semana e a outra semana antes do treinamento. Não é igual à passada, mas também é muito legal. As pessoas que ainda não fizeram nenhum treinamento nosso em 2021 pagarão presencialmente R$ 1.297. Ou seja, o valor regular do curso é R$ 1.897. Mas as pessoas que ainda não fizeram poderão pagar R$ 1.297 para a versão presencial, que também é uma versão que vale o acesso digital por 2 anos. E as pessoas que não poderão comparecer, que estão distantes ou querem assistir do conforto da sua casa, o valor é R$ 997. Já as pessoas que já fizeram algum treinamento nosso em 2021, o valor presencial é R$ 997. Ou seja, quem nunca fez um treinamento nosso paga R$ 1.297 e quem já fez paga apenas R$ 997 para a versão presencial. E para a versão online paga R$ 697, né? Paga R$ 997 a versão online, quem nunca fez nada, e quem já é nosso aluno paga 697. Ou seja, ainda é um valor muito acessível, muito abaixo do valor regular do curso. E com acesso, 2 anos de acesso em todos os casos, em ambos os casos, 2 anos de acesso, e tem diversos bônus, tanto para quem não fez quanto para quem fez, que são 2 aulas ao vivo com o professor, que serão agendadas com bastante antecedência para que todos compareçam, que é realmente importante a presença de todos nessas aulas ao vivo para matar todas as dúvidas. 2 exercícios que são práticas guiadas em áudio, que estão dentro do contexto das ferramentas do psicologia astral, do psicoastral. Também o PDF do curso, 2 e-books que são livros, não são e-books como a gente ganha de brinde em alguns lugares. São livros, são partes que juntas se tornarão um livro físico do professor em 2020, né, que será publicado em 2020. Uma parte do livro é o e-book Você é a Saída, e o outro é o Ego Digital e Mídias Sociais, que também tem tudo a ver com isso que a gente está falando e vai abordar isso, né, nas outras lives. 2 anos de suporte. Quem conhece os nossos treinamentos sabe que as pessoas têm muito acesso a nós, né? A nossa equipe técnica de suporte acolhe de verdade as pessoas. A Juliana Durante está aqui, é responsável por isso, e as pessoas já conhecem muito bem ela e adoram a Juliana. E o que ela não puder responder, o professor responde, né? E 7 dias de garantia, que isso aí é o básico. A pessoa comprou, de repente não pode fazer, aconteceu um imprevisto, não tem problema. Vai ser estornado dinheiro em 7 dias, não tem problema algum, né? Acho que é isso, né? E o treinamento será em São Paulo, presencial, no dia 30 de outubro, das 10 da manhã às 19 horas. E será uma honra receber você que está sentindo esse chamado em comparecer no treinamento para adquirir todo esse arcabouço de conhecimento para a sua própria evolução espiritual também, né? E proteção, né?
Isso. Flavinho, e as pessoas podem fazer parte do grupo do WhatsApp? Elas podem entrar no grupo? Como é que tá isso? Não, agora, aqui antes nós fizemos um pré-lançamento e nós chamamos as pessoas para o grupo, nós enchemos 10 grupos de WhatsApp e lá foi feito essa promoção toda. Agora, as pessoas já podem acessar o link que está na bio do professor e ir direto na página. Perfeito. Ver todo o material, ter mais informações lá e escolher o que quiser. Os alunos, quem já participou com a gente de outros cursos, que tem um valor diferenciado, que é 997 para o presencial e 697 para o online, pode procurar a Juliana Durães aqui, que está aqui no chat, que a Ju, procura ela no privado, que ela vai conversar com você e vai mostrar e vai viabilizar a compra para você que é nosso aluno, né? Lembrando que o dia 30 será uma honra para todos nós receber vocês lá, né? Com certeza. Então, pessoal, para quem quiser ter acesso à página para saber mais sobre o curso em detalhe e se inscrever, clica no link que está aqui na minha bio no Instagram. O tempo está curtíssimo, são 9h02, vai cair a conexão a qualquer momento. Pessoal, um grande abraço, até terça-feira que vem para a nossa terceira live, a terceira parte, e um ótimo final de semana a todos. Valeu, Flavinho, um abraço. Um beijo, meu amigo, um beijo a todos também. Boa noite. Boa noite.